Agora sim a gente tá gravando. Ó, pessoal, mais uma vez, boa tarde aí pra vocês, né? Eu acho que agora já estão mais acordadinhos do que de manhã, né? Seguinte, pessoal, como eu perguntei agorinha, a arte que eu pedi pra vocês fazerem, né? É a primeira edição que vocês fizeram. Hoje a gente vai ver algumas ferramentas já para iniciar, tá bom? E claro, a ferramenta que a gente vai trabalhar, tá? E aí eu queria ver essas artes que vocês fizeram do jogo do nosso PSG, né? Do nosso Paris Saint-Germain, que vai jogar daqui a pouco, hein? Pela UEFA Champions League. Bora lá. Mostra aí quem fizesse a artezinha de vocês. Aliás, mostra a arte de vocês, né? Vocês querem que eu chame aqui pra mostrar? Eu vou chamar, hein? Cadê? Bora? Cadê? Deixa eu ver. O que tu fez, Carlos Alberto? Fiz não. É isso, macho. Cadê Gisele? Eu fiz, mas tá no computador, eu tenho que procurar ainda. Tá no computador? E tu não tá assistindo aula no computador, não, né? Não, Deixa eu ver se eu consigo ver aqui as artes de vocês pelo... Ah, menino. Vou fazer o seguinte, ó. Ô, Gisele, escolha uma pessoa aí. Vamos fazer uma correntezinha aqui, tá? Uma correntezinha bem bonita, bem boazinha, só pra gente ver as artes de quem fez. Escolha aí tá. uma pessoa. As que Escolhe o estão aqui, Eduardo. claro, né? Hã? Não, vai dar não, a Cibele, a Cibele. A da Cibele, é? Mulher, tu me ama, né? Deixa eu ver aqui. Sonha. Cadê a da Cibele? Tu fez, Cibele? Fez sim, procurei direitinho. Tá aqui, mas... Aí. Aí sim, hein? Ei, Luiz, não é hoje não, mas só 19, mano. Mas o jogo do PSG é hoje, na Champions League. É porque eu só tinha visto esse contra o Lyon. Ô, Cibele, como foi que tu fez essa arte? Vamos lá, primeiro onde foi, né? Como é? Primeiro onde foi, eu fiz lá no Canva. Fez no Canvas, foi? Massa. Uhum. Aí eu peguei primeiro coisa do estádio, lá de trás. O lado de trás, né? Aí eu botei pra trás, que tem a configuração de colocar. Aí eu fui desfocando. Peguei um degradê, coloquei por cima e fui meio que desfocando também. Aí eu peguei essas duas imagens desses dois jogadores, coloquei para trás também e desfoquei. Aí eu coloquei desses pequenos, as logos dos times, e a da liga lá em cima, a data e a hora. Minha nossa senhora, ficou muito bem feito, viu? Se garantiu. Se garantiu mesmo, viu? Parabéns. Chama outra pessoa aí, Sibeli. Ficou da ueira. O Eduardo. Vamos ver a do Eduardo agora. Alô. Cadê a do Eduardo? Deixa eu procurar aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, macho, a do homem. Como foi que tu fizeste aí, Eduardo? Só copiado e colado. O estádiozinho lá no fundo. Aí peguei essas logos aí dos times, Aham, colei. Aí coloquei esses textos aí com o nome dos times. aham. O horário aí em cima, o horário e a data. Tu fez em qual aplicativo? No Canva também. No Canva também? Yes. Yes, né? Vocês baixaram aquele que eu pedi para vocês dar uma olhadinha, que ele tem algumas similaridades com o CorelDRAW, que a gente vai trabalhar? Não, né? Nem lembrar disso. Eu acho que a gente não vai mais nem utilizar ele, já que a gente vai voltar para o presencial, vamos meter bronca no CorelDRAW mesmo, viu? Vamos lá, ô Eduardo, chama aí mais uma pessoa. O Júnior. O Júnior. É o Façanha? Ele. É o Façanha, né?
Ei, macho. Cadê tu, macho? Bora, Júnior. Fica lá. Como foi que tu fizeste isso aí, cara? Photoshop. Fez no Aí- Photoshop? É homem. Uhum. Aí eu Fez fiquei, como? peguei a imagem de fundo aí do estádio, aí depois eu coloquei essas logo aí PNG, Aham. depois eu peguei o X e coloquei uma camada para ficar tipo um 3D no estádio de fundo. Aí no texto eu fiz tipo aquele efeito de neve ali, acho que é chanfro e entalhe o efeito lá. Aí eu contornei o jogador aí, coloquei a logo lá em cima também. A League One. E coloquei esse efeitozinho aí por cima. Eu fiz outra camada, aí fiz tipo um degradê, mais verde embaixo e azul, ficando azul pra cima. Ficou top, hein? Tu gosta de futebol ou... Não. Júnior? Gosto, mas não assisto não, né? Gosta, mas não assiste. Diabo é isso. Mano. Que gosto é esse? Não sou fanático não, cara. Ah, beleza. Ei, bicho, tu fez no Photoshop, né mesmo? Oi. Ah, cara, ficou legal, viu? Porque aqui tu já utilizou termos como camada, né? Contorno. Tudo isso a gente vai ver no nosso CorelDRAW, tá? O homem Camada. aí é um editorzão de vídeo. É, mas o homem aqui já é quase profissional. Ô, meu amigo Júnior, chame outra pessoa aí pra botar na foguete aí, no foguete. Mas sei de quem é que tá na aula. Não sei nem quem tá na... É um monte de gente aí, 21. Ou 20, né? Um comigo. É mesmo, mas diz ele, não tô mostrando. Deu tempo dela ligar o computador já. O da Gisele, né? Eu tô pegando aqui no... Em quem me devolveu no Classroom. Olha aí. Bora, Gisele. Como foi que tu fizeste isso aí, mulher? Tá. Eu não lembro direito, mas eu peguei algumas imagens dos Fez dormindo. jogadores, né? Hã? Não lembra direito, fez dormindo, foi? Não, é porque faz tempo que eu fiz, né? Enfim, aí eu peguei foto dos jogadores, que eu acho que são eles, né? Não sei. Aí Aham. peguei o símbolo lá dos times. E foi isso, eu acho. E também eu acho que eu esqueci o nome, mas tipo, deixei mais escurinho as fotos. Você colocou tipo uma sombra, né? Por trás. Isso, foi. Tá, foi isso só. Tu fizeste com que aplicativo? Foi no Canva. No Canva também, né? Esse Sim, Canva dá pra fazer um monte de coisa, né? sim, é muito bom. Gisele, chama outra pessoa aí, minha querida. Era. Quem? A Camille. Deixa Fernanda Camille. eu ver aqui se ela me entregou. Não tá aqui não, hein? Tu fez? Deixa eu ver se ela tá na aula. Ah, ela não fez, não. É bom fazer, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um aqui, bem aleatoriamente. Cadê a Amanda? Tá aí a Amanda? Vê se ela tá na aula. Ah, ela não tá na aula, não. A Joyce tá na aula? Deixa eu ver aqui se ela tá. Joyce tá. E aí, Joyce? Diga. Como foi que tu fizeste esse daí?
pesquisei as fotos no Google, cortei eles dois aí no aplicativo que eu não lembro mais o nome e editei no PixArt. Tudo pelo celular, né? Tudo pelo celular. Olha aí, rapaz. Tá vendo como a gente consegue fazer muita coisa boa? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o do Jeff. Cadê o Jeff? Tá aí? Então mais aí pra gente fechar aqui. Jeff? Deixa eu ver se ele tá presente na aula. O Jeff tá. E aí, cara, me responde aí. Ixi. Deve estar com algum tipo de problema, né? Pois vamos para frente. Então, pessoal, a partir de agora, certo? A partir de agora, cada vez mais, a gente vai começar a trabalhar com essa questãozinha mesmo de designs. A gente vai fazendo designs, tá? Para a gente dar continuidade em alguns entendimentos, tá bom? Então, a gente viu na aula passada alguns princípios, alguns elementos, como que a gente cria uma linha, como que a gente cria um ponto, uma superfície, certo? Então, quando a gente entende que a superfície ela é originada de um ponto, né, de uma sequência de pontos que é uma linha, então fica muito mais fácil para a gente entender como que se dá essa questão da utilização do design, das cores e tudo mais, tá bom? E aí, já que a gente trabalhou com anúncio, né, na aula de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando, né, para a criação desses anúncios. No caso, as ferramentas que eu vou mostrar são ferramentas mais voltadas para desktop, certo? E aí, uma das atividades da aula de hoje é justamente vocês me buscarem ferramentas que vocês mesmos utilizam no celular, tá? Então, lá no final a gente vai dar uma explanada sobre essa questão das ferramentas do celular. Mas antes de tudo, vamos ver aqui sobre a produção do anúncio, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, né? Então, o exercício que a gente fez da produção de um anúncio, né? Vocês observaram aqui nas artes dos colegas que eles buscaram, por exemplo, como se tratava de um anúncio de um jogo, eles tinham, claro, e obviamente, que colocar aí elementos que retratassem o jogo. Então, foi colocado um estádio, foi colocado o campo, o símbolo de cada time, os jogadores representativos de cada time. Então, cada elemento desse foi compondo a imagem a fim de que a gente tivesse uma boa visualização. Então, a gente teve uso aqui de ferramentas como o CorelDRAW, ou como o Photoshop, como o Canva, né? E dentre outras que vocês utilizaram aí para fazer, né? Desde já agradeço quem fez a atividade, quem se empenhou. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês passaram quanto tempo fazendo essa atividadezinha? Sei lá, uns 40 minutos. É porque tu fez no Photoshop, né? Eu não. Eu sei lá, lembro não, faz tempo já. Ó, 1 hora, no máximo, né? Mas foi divertido ou foi chato? Ou o Cauê passou 3 dias fazendo. Ou o outro foi irritante, ó. Ó, então, a primeira, como vocês estão fazendo, iniciando, né? Foi uma situação em que talvez alguns sentiram alguma dificuldade, né? Mas assim, a ideia é que realmente seja algo tranquilo para você fazer, né? Fazia um monte de coisa e não gostava, ia fazer tudo de novo. Ah, bicho, mas aí era o teu gosto, né? Que tava muito, como é que a gente diz? Tava muito requisitado, né? Muito, não é requisitado, não. Tava muito exigente, né? Enfim, eu pedi só mesmo pra gente fazer esse de início, tá? Então, vamos lá. Na criação de um anúncio, pessoal, certo? A gente tem que pensar antes de agir. Então, half, né, é uma palavra inglesa pronunciada como half, que significa rascunho.
Então, tudo que você vai fazer, você precisa construir um rascunho. Se você vai construir um software, você precisa rascunhar as telas. E até uma metodologia de construção de software que a gente dá o nome de prototipação. É uma dessas metodologias, que é a prototipação. Então, o protótipo, né, ele é o resultado de um rascunho, né? É algo que se assemelha com o produto final, mas que vai dar uma ideia para o cliente do que é aquilo que você quer fazer. Então, RAF, né, no caso aí, a pronúncia dessa palavra aí, RAF, é um rascunho. Você precisa ter essa primeira ideia e jogar num papel, tá? Então, é os primeiros rascunhos de um anúncio ou qualquer outra peça publicitária, né? Ou peça gráfica no qual a gente se define aqui. Então, ele oferece uma ideia de como deve ficar, né, o produto final lá depois da sua criação. Então, é muito importante a gente trabalhar com rascunho. Então, alguns designs, quando eles vão estabelecer como que vai ficar a cor, a altura, desenho, tudo isso com relação a um site, né, ele vai mudando de acordo com a sua especificação. E, claro, eles fazem um rascunho disso. Então, por exemplo, o site da Netshoes, ele é completamente diferente do primeiro site da Netshoes. O Facebook, hoje, ele é completamente diferente da primeira versão do Facebook lá em 2003. Então, o que acontece? A evolução do design, né, da usabilidade, daquele termo que eu já falei para vocês, que é a experiência de usuário, que é o UX, certo? É muito importante, né? Então, tudo isso parte do design, e, claro, o design ele parte desse RAF, né, que é a questão do rascunho, beleza? Então, o Ralph, né, ele é produzido usando papel e lápis, certo? Muito tranquilo, você pega um papel e caneta e começa a rabiscar. Então, não é necessário ser desenhista, não é necessário ser profissional, eu quero fazer a coisa perfeita no papel. Não, meu amigo, você vai rascunhar, você vai riscar, e depois você vai levar para o computador, né? Então, ele é feito mesmo para ser descartado, né, de uma forma ágil. Então, que elementos a gente tem para trazer acima desse rascunho, certo? Tamanho, a forma, local de ilustração ou imagem, certo? Texto e local do texto, né? Lá naquelas imagens que a gente acabou de ver, vocês viram que a maioria dos textos eram centralizados, dificilmente a gente tinha texto alinhado à esquerda ou à direita. O tamanho, sempre vocês colocaram os emblemas dos times em destaque, né? E alinhado sempre ao centro. As cores, né? Quem fez lá a sombra em cima do jogador, uma com azul e outra com verde, né? No contorno, aliás, com verde não, com vermelho. Nesse contorno, teve essa ideia de cores, né? O padrão do Paris é o azul em cor predominante, e lá o outro time ele também tinha vermelho como predominante, certo? Então, o que acontece? Tudo isso a gente pode prever no rascunho. Então, por isso que é importante, né, fazer um rascunho. Olha aqui, ó. Um pedaço de papel com a lâmpada altamente riscado, com algumas indicações, né? A gente tem um íconezinho mais aqui em cima. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ó, tem um íconezinho aqui em cima, né? Você tem aqui uma logozinho aqui embaixo. Esse rabisco quer dizer alguma coisa de texto. Aquele indica que o fundo vai ser azulado. E aí, depois desse rascunho, o resultado é isso aqui. Então, bem aqui eu tenho o site. Eu tenho uma logozinha. Aqui a logo principal. E aqui eu tenho o texto que se vai falar. Olha como é simples, né? E olha como é muito bem feita essa arte. Entendeu? Então, é um design bem profissional aplicado aí nessa questão. Então, por isso que é importante o rascunho. Olha esse outro aqui. Uma pessoa dentro de um quadro aqui, né? Eu acho que isso aqui é perfume, o nome. Esse PIB aqui eu não entendo o que seja, né? Um negócio bem arcaico mesmo, né? Um rascunho, um pedaço de papel desenhado. E isso aí virou isso aqui. Uma arte da natura, entendeu? Então, eu tenho aqui a pessoa, né? O perfume, a logo, tá ok? Olha aí, tudo muito bem
desenhado, tá? Então, para a criação desses anúncios, certo? A gente tem, a primeira coisa, o entendimento do tema, das informações, né, básicas do público. Olha, é simples demais, só uma equipe de mais de 30 pessoas para desenvolver. Mas o pior é que justamente é por aí, entendeu? São várias pessoas para poder chegar até um design final desse. Então, ó, são 7 passos que você vai trabalhar para a criação de um anúncio. Aqui a gente está falando criação de anúncio, pessoal, mas isso aqui está muito relacionado com qualquer arte que a gente esteja trabalhando. Então, se você for fazer uma arte para um anúncio de um jogo, uma arte para o Instagram, uma arte para o Stories, ou então para o feed, né? Ou então, se for fazer um banner para uma feira, ou então, se você for fazer um toldo de anúncio de uma loja. Então, tudo isso você tem que seguir esses passos do rascunho. Então, o primeiro passo, recebimento do tema, assunto e informações básicas do público. Ou seja, aqui eu tenho os meus requisitos, certo? Não deu para escrever requisito todo. Depois, debate e escolha do enfoque para a mensagem. Qual a mensagem principal que eu quero passar nisso ali? Tá? Discussão e elaboração do título, né? Texto e ideia para imagens, né? Ilustração. O que você quer aqui? O que a gente pode colocar nessa imagem? Rascunho do anúncio harmonizando os elementos. Discussão e finalização do rascunho, ou seja, após o rascunho pronto, você vai lá e questiona com os demais. Produção de imagens, se necessário, porque às vezes um anúncio ele não necessariamente pega uma imagem do Google, né? As pessoas têm que produzir suas próprias imagens. Então, por exemplo, se ele quer uma mulher passando uma loção, um creme no rosto, né? Se ele pegar do Google, aquela empresa ela tem que pagar o direito de imagem. Mas se ele for lá contratar a pessoa, não sei o quê, para tirar a foto, não precisa pagar o direito de imagem, só precisa pagar aquela pessoa, né? Então, às vezes as próprias produtoras têm que produzir suas próprias imagens, né? E por último, construção de layout no computador, que é aí onde entra a nossa parte de design. Tá? A gente, pessoal, está finalizando agora essa parte inicial de design, certo? Na nossa próxima aula, na semana que vem, a gente vai trabalhar com o entendimento sobre o web design. Aí a gente já traz mais para a programação, certo? Para um entendimento onde que eu encaixo o design dentro de um site. Então, a gente vai ter uma explanaçãozinha sobre isso. Tá ok? E aí, como a gente está finalizando essa parte, é hora de criar suas próprias peças. Então, vocês já começaram a criar as peças de vocês aí, né? Em algumas ferramentas. E aí, eu queria mostrar aqui algumas ferramentas que a gente utiliza no computador, no desktop. Quem foi que fizeste aí no Photoshop, hein? Foi o Wesley? O Júnior, foi? Não me recordo quem foi. Ela mesma. Foi, né? Ó, o Ian também fez no Photoshop. Então, deixa eu pegar aqui o Ian e o Júnior, né? Começando pelo Ian, eu queria que o Ian desse uma explanada do que ele acha até agora do Photoshop. O que tu aprecia no Photoshop? Porque a gente conhece muito, não sei o que, aquela imagem tem Photoshop, não sei o que, não sei o que. Isso indica que já tem uma certa edição em cima daquela imagem, né? Vai lá, meu amigo Ian. Boa tarde. Dizer o que eu aprecio do Photoshop, né? Tu conhece ele há quanto tempo? Tem bem uns 2 anos. 2 anos é 2 anos e meio. Assim. Então já faz tempo, né, que tu mexe. Uhum. Eu aprecio ele pela simplicidade dele, o balanço de cor, a coisa tudinha, as camadas, a produção, os comandos em si, as coisas tudinho. É por isso que eu te disse que ficou meio difícil para mim pro CorelDRAW, porque eu não me adaptei com os comandos do CorelDRAW. Aí é por isso que eu passei pelo Illustrator. Certo. O Júnior aí tá com controvérsia contra ti, viu? Dizendo que simplicidade é porque tu já sabe os comandos. Eu também já mexo faz bem uns 2 anos. Mas no começo é complicado para decorar o lugar.
Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu comecei a mexer no Photoshop, eu desisti, porque eu não gostei de jeito nenhum. Eu preferi 1000 vezes o CorelDRAW. Mas assim, a gente tem que entender que ambos têm vertentes diferentes. E até a próxima imagem, né? O próximo slides aqui que a gente tem é do próprio CorelDRAW. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas o CorelDRAW, ele é uma ferramenta voltada mesmo para criação. Então, aqui você cria muitas formas, certo? Já o Photoshop, ele já é uma ideia de edição realmente. Então, você pega uma foto e faz miséria com ela. Você desmancha a foto todinha, trabalha com camadas sobre camadas. Se eu tiver errado, os caras do Photoshop aí me corrigem, viu? Mas É por eu isso tenho... que eu comecei a usar o Illustrator. Por causa que o Illustrator é para começar a criar as coisas e o Photoshop só para editar, colocar a gradiente, as coisas tudinho. Isso mesmo, né? O Illustrator já é uma outra coisa à parte, né? Mas quando a gente traz Photoshop e CorelDRAW, o pessoal, tu mexe com o quê? Com Photoshop ou com CorelDRAW? Pô, a maioria da galera que mexe com design, eles têm que trabalhar com os dois, acabam tendo que trabalhar com os dois. Porque no Corel tu cria e no Photoshop tu mexe numa imagem já pronta, vindo de alguém, claro, e faz miséria com essa imagem, tá bom? Então, o Photoshop ele tem essa questão mesmo da edição, do trabalho com camadas e tudo. Essa grande leva, esse grande palette de cores que a gente tem aqui no Photoshop é muito incrível, né? Então tem efeitos fantásticos, aí você consegue fazer mesmo miséria com o Photoshop, né? Só que aí o cara tem que ter uma prática, né? Uma prática bem tranquila. E olha, pessoal, não falta emprego para quem mexe com esse negócio. Vocês viram aí que só botar lá no TNT Sports e os caras, todo santo dia, eles jogam uma arte diferente lá. É uma arte fazendo um jogador, uma coisa e outra, né? Tem até um carinha aí de amontada que ele mexe com, acho que é com Photoshop, que ele faz umas artes bem legais, justamente focando nisso, né? Eu esqueci até o nome dele. Eclesiastes, não sei se vocês conhecem. Conhece? Isso, conheço. Ó, o Júnior conhece, né? Pois é, ele tem umas artes bem legais, né? Que eu vi até uma vez no. A Sibeli foi embora daqui, a bicha tem a notícia mesmo, viu? Eu pergunto se ela conhece o cara. Foi embora daqui, uma bicha. Fifi total, né? A mulher faz saber das informações, viu? Mas enfim. Vamos lá, vamos passeando aqui, né? Mais pra frente. Ó, só que quando a gente fala de CorelDRAW e Photoshop, galera, a gente tá falando de softwares pagos, né? E quem não paga é porque tem os bichinhos tudo pirateado, né? Que é o bom e velho craqueado. Exato. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui, eu vou botar aqui só por curiosidade uma licença do CorelDRAW 2021. Vamos só ver o preço da bonitinha aqui, ver quanto é que tá. 1.600, né, não, mano? R$ 1.450. Licença para Windows. Certo? No CorelDRAW. No 2021. Quem foi que já baixou 2021 craqueado aí? Eu. Tá por aqui. Então, o que acontece? Photoshop Illustrator 2021. Quem é? Eu. Tenho Photoshop Illustrator 2021. É homem, viu? Rapaz. E o É do Windows Premiere Pro, mano. E o É do Windows Premiere 11, Pro 2021 também. e o Windows 11 também, né? Ei, eu não quis não. Ó, então esses softwares, eles são pagos, entendeu? O do CorelDRAW tá 1.450, deixa eu ver o do Photoshop. Tá. Photoshop. Licença vitalícia pro resto da vida. Deixa eu ver aqui quanto é. Ah, não, aqui no outro canto. Nem abre aqui, peraí.
Ô, internet. Não consegui encontrar aqui. Encontrei só uns planos mensais da Adobe. Enfim, o que eu quero dizer é que esses softwares, eles são pagos. E quando as pessoas não compram, elas craqueiam, né? Fazem aí a pirataria, né? Que no caso é crime, tá, pessoal? Pirataria é crime. Então, se for fazer, faça com cuidado, né? Aquela boa história, né? É que nem o Bill Gates disse, usem pirata, mas usem o Windows, né? Então, segue para frente, né? Só que existem algumas ferramentas, né, gratuitas, como o GIMP, que é esse carinha aí, certo? O GIMP, ele é uma ferramenta nativa do Linux, mas também que ele tem todas as propriedades, claro, não é tão utilizado contra o Corel e Photoshop, e muito menos contra o Illustrator, mas ele tem essas funcionalidades aí também, dessas mesmas aplicações. O Inkscape também é uma dessas ferramentas que a gente, oriundas aí dos softwares livres, certo? Das plataformas Linux, que também tem para o Windows, certo? Entretanto, ele tem aí suas limitações, certo? Mas consegue fazer muita coisa também, né? E chega aí a se assemelhar com esses softwares pagos, certo? Ok? Fazer o quê, né? Olha aí, 16,60. Não, cara, mas se tem o GIMPzinho aí, se tem como a gente dar uma craqueadazinha, né? Vamos gastar para quê, né? Então, por isso que é perigoso o negócio. Mas, enfim, pessoal, voltando aqui para nossas ferramentas, né? E aí a gente tem esse cara aí que é o CorelDRAW, tá? Eu peguei aqui um guia e eu queria dar uma mostrada para vocês, certo? Deixa eu rebolar aqui para vocês darem uma olhadinha. Que é esse aqui, ó, tá? É uma ferramenta, um guiazinho de 24 páginas, certo? Onde ele é um guia rápido desse CorelDRAW. Então, aqui, essa primeira página, vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Não atualizei meu CorelDRAW ainda, tá bem velhinho, tá cheio de bug aqui, que, claro e obviamente, não é original. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para eu mostrar para vocês o que eu for mostrando no guia, mostrar aí para vocês. Então, quem tem interesse, pessoal, em seguir nessa área de design gráfico, de trabalhar com imagens, certo? É bem interessante que você escolha uma ferramenta para você se tornar expert, mas sempre esteja atento a ferramentas que você pode estar utilizando também. Então, por exemplo, se você realmente gosta muito do Photoshop, manja do Photoshop, certo? E se der para saber um pouquinho de CorelDRAW, já é suficiente, tá? E de outras ferramentas como o Illustrator. E vice-versa também, tá? Ok? Então, bora lá. Ó. Então, aqui a gente vai ter, meio que por padrão, sempre tem essas barras de título, né? Barra de menu, todos os menus, certo? A gente sempre vai ter aqui, na lateral, as caixazinhas de ferramenta, onde a gente tem a maioria das ferramentas que o CorelDRAW nos permite, certo? A gente tem essa régua, bem aqui, que ajuda a gente a trabalhar com as dimensões, tá ok? Aqui a gente tem as janelas que abrem, né, com um maior quantitativo de ferramentas. Tem a barra de status, paleta de cores usadas recentemente. Aqui na lateral direita a gente também tem outra paleta de cores. Quando o CorelDRAW aqui abriu, vou mostrar. Prontinho. Vou mostrar no Corel que é mais melhor, né? Então aqui você pode criar aqui um documentozinho, certo? Um arquivo novo. Observem que eu tenho todas as minhas ferramentas aqui nessa barra lateral, ok? Aqui em cima eu posso ter os layouts da minha página, os tamanhos nas quais eu posso estar configurando, né? Os objetos, né? Uma das ferramentas bem importantes que o CorelDRAW trabalha é o Power Clip, tá? Os efeitos, né? Os efeitos você pode estar trabalhando com os efeitos nas curvas, certo? Os efeitos nos objetos. Você pode trabalhar com imagens bitmap, certo? Bitmaps, tá? E fazer esse rastreio de imagens bitmaps. Então, é muito comum quando, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer.
pegar aqui isso aqui, tá? Pronto. Tá? Vou pegar esse aqui e vou rastrear ela por bitmap. Tá? Então, eu vou transformar uma imagem qualquer em curvas, nas quais eu vou poder estar trabalhando, entendeu? Então, tem ferramentas dentro do Corel que a gente consegue trabalhar com mais fluidez, ao meu ver, claro, né? Do que em outras situações, tá? Então, vai mesmo uma questão de práticas, tá ok? Mas, enfim, todas essas ferramentas, elas estão disponíveis aqui, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho de cada uma, tá bom? Então, ó, aqui na nossa paletazinha de cores, tá? Essa logo do curso tá velha, tá velha mesmo, eu vou dar uma mudada nessa logo. E aí eu vou até pedir a ajuda de vocês, já que vocês estão fazendo disciplina de design, né? Para vocês tentarem imaginar, rascunhar uma logo nova para o curso, certo? Eu ia pedir outra coisa, mas já que tu falou, Anthony, vou pedir isso aí como atividade para hoje, para vocês rascunharem uma logozinha aí nova para o nosso curso, com base nessa que a gente fez. Essa aí é velha pra caramba mesmo. Tá ok? Ó. Então, nesse guiazinho que a gente tem, ó, ele tem aqui, por exemplo, na caixa de ferramentas, ele tem todas as ferramentas que tem lá no CorelDRAW, tá? Então, tem a seleção de mão livre, certo? Transformação, você tem as formas com que você pode criar, você pode cortar, pode ter a ferramenta da faca, certo? Zoom, você pode criar linhas de 2 pontos, mão livre, tá? Mídia artística, formas, retângulos, elipses, polígonos, o próprio texto, tá ok? Conectores, você pode colocar sombra, contorno, misturas, distorção. Então, tudo isso são ferramentas, e claro, obviamente, preenchimento das cores, gradientes e tudo. Então, essas ferramentas aqui, esse guia que eu vou mandar para vocês, certo? Ele vai servir justamente de apoio para quando a gente estiver fazendo as atividades no CorelDRAW, tá? Tá ok? Então, ele vai aqui, ele te dá muitas ferramentas, por exemplo, as linhas, as formas, tá? Como construir essas linhas, os pontos que a gente pode estar articulando para gerar essa linha, tá ok? Olha, as formas que eu tenho no meu CorelDRAW, tá? Tem formas padrão, os contornos, as pontas dessas formas, se você pode fazer arredondada ou não. Então, olha, elipses cortadas, tá? O próprio texto, né? Quando, por exemplo, você pode estar editando um texto no Word e exportando diretamente dele para o CorelDRAW. Então, você cola um texto aqui, dá 2 cliques, ele abre um documento do Word para você editar esse texto. Então, facilita muito mais. Isso a partir do 2020, se eu não me engano, tá? Texto ajustados aos caminhos, tá bom? Então, esse guia aqui, pessoal, que ele vai para o material de hoje, certo? Ele vai ajudar bastante quando a gente estiver lá no laboratório com o CorelDRAW, tá? Aí, assim, quem tem familiaridade, por exemplo, com Photoshop, se a atividade der para fazer no Photoshop, você faz. Eu vou trabalhar com o Corel para quem ainda não tem nenhuma familiaridade, mas quem já tiver gostos pelo Photoshop, por exemplo, como o Ian, o Júnior aí, fiquem à vontade, não vou forçar vocês a usar o CorelDRAW não, tá bom? Olha, esse guia ele é bem completinho mesmo, e ainda é em português, ó, show de bola. Então, já que a gente não vai mais trabalhar diretamente com aquelas aplicações, né, de telefone, porque a gente trabalhar com formatos e tudo, então a gente vai tentar seguir aqui 2 linhas de raciocínio. Uma em que a gente cria as coisas, que é essa que a gente vai trabalhar com o CorelDRAW, e a gente vai trabalhar com edições de fotos já criadas, certo? E aí a gente pode trabalhar ou com o Photoshop, como os meninos gostaram aí, ou até mesmo com o próprio Canva, né? Que foi o que as meninas colocaram aí também, né? A Gisele que usou o Canva, algumas outras pessoas também, tá? Ok? Então, como brincadeirazinha para a aula de hoje, né? A gente vai fechando aqui a nossa aula de hoje. Vocês vão rabiscar, na verdade, rascunhar uma nova ideia para logo do nosso curso, tá bom?
E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, não é mais somente o curso de informática. Agora é o curso de informática e de redes. Então a gente tem que ter uma logo que misture os dois. Então agora é o chamado eixo de TI, tá? Não tem o eixo de gestão e negócio, tá? Que a gente tem o eixo de TI. Antes, como era só informática, a gente usava só a informática, mas agora como tem os dois cursos, e aí a gente deixa dessa forma, tá bom? Então, vocês rabiscam, certo? Faz um rascunho, e aí se quiserem já produzir alguma coisa, já manda lá para mim também, e a gente mostra isso na próxima aula, aqui no Meet. Eu acho que ainda vai ter mais uma aula no Meet de design com vocês. Tá ok? Não, o nosso é único. Pronto, eu espero que vocês desenvolvam essa criatividade aí, que vocês busquem ideias, podem rabiscar no caderno, certo? E tentar fazer lá no Canva, no celular, mas me tragam alguma coisa na próxima aula, que aí eu vejo todo mundo aí bem direitinho, tá bom? Beleza, pessoal? Esse guia eu vou estar enviando agora para vocês darem uma olhada também sobre essas ferramentas, já vão tomando propriedade, e aí assim que a gente tiver o CorelDRAW lá instalado lá na escola, a gente mete bronca no Corel, beleza? Suave? Ei, diz aí só o que era outra coisa que tu ia pedir pra negada me odiar menos. Era algo do tipo, realmente eu ia pedir para vocês rascunhar uma arte. Aí tu só bateu a cachuleta aí e deu certo. Foi certo, viu? Menos mal, eu acho. Não, se preocupa. Negadinho. Já ia no rumo, como diz o nosso bom e velho senhor idoso. Beleza? Pessoal, mais uma vez, boa tarde aí para vocês, certo? Vamos finalizando hoje um pouquinho mais cedo, mas fiquem tranquilos, tá? Espero ver vocês em breve lá no presencial. Quem não for pro presencial, me encontre aqui novamente no remoto, na semana que vem, tá bom? Então, forte abraço aí para vocês, uma boa semana. E até mais. Valeu, é nóis, é toys. Faça a frequênciazinha aí do meu amigo Ian. E